Josué capítulo de número 14. Nós estamos na jornada com Josué. Nós estamos na jornada com Josué desde a virada do ano. Cada domingo, praticamente um capítulo. Nós estamos nessa série de ministrações, aprendendo com Josué a acessar essa terra prometida, os princípios que carregam essa jornada. Nós ministramos domingo passado sobre a última batalha, quando ele ali vence os reis que se ajuntaram, e se ajuntaram, eram como a areia do mar, multidão de soldados, carros de guerra, cavalos de guerra, e como que Deus operou de forma sobrenatural, e os deu ali a possessão da terra, e veio a terra viveu ali um tempo de paz. E agora, depois de Josué fazer essa conquista central, você vai ver do capítulo 12 a seguir, a distribuição das heranças, para cada tribo, ele vai distribuindo ali as heranças. Chega no capítulo 14, que é o texto que nós vamos ler hoje, você vai ver aqui então Josué, diante de Caleb, quando Caleb recebe uma palavra específica de uma herança específica, e ali ele vai requerer essa herança, que nos traz lições tão preciosas que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, abra a Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 14, vamos ficar de pé, para você poder esticar a perna aí. Josué capítulo de número 14, hoje eu vou usar uma versão diferente da NVI, que é a revista atualizada, mas podemos ler aqui com referência do texto. Josué capítulo de número 14, vamos ler aqui, mesmo que seja uma versão diferente, a gente vai seguir. 14 verso 6, diz assim, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb filho de Jefoné o quenezeu lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Pode passar, vamos seguir até o 13. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Verso 8, vamos ler juntos? Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém, bem forte gente, vamos lá, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Pode prosseguir. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Pois o que? Vamos ler junto? Perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Próximo. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Próximo. Vamos ler juntos? Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Você toma posse desse renovo, gente? Vamos ler mais uma vez? Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como a ele, como para voltar. Pode passar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Último verso, vamos ler. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Pode se assentar. Hebrom em herança. Nós já oramos que o Senhor fale ao nosso coração através da sua poderosa palavra. Essa aí foi da semana passada. Tem a nova? Hoje eu quero compartilhar como perseverar em uma geração que desiste. Como perseverar em uma geração que desiste. Bom, nós vivemos em uma das gerações, creio eu, uma das mais voláteis,
uma das mais inconstantes de todos os tempos. Eu creio que parece que desistir se tornou algo normal. Desistir se tornou algo comum para as pessoas hoje, quase que um estilo de vida. Você vai perceber isso. Nós temos visto, vivemos um tempo marcado por essa facilidade. Hoje eu acredito que não tem uma geração como essa que tem tanta facilidade de desistir como a geração que nós vivemos. Vamos tentar fazer uma enquete aqui? Vamos fazer uma enquete aqui, enquanto o pessoal encontra lá o slide. Por exemplo, quem aqui já fez um plano anual de academia? E fez um mês e parou. Renato. Renato levantou outra perna. Plano anual, esse ano vai, janeirão. Janeiro, então. Plano anual, desistiu. Quem aqui, como eu, já começou a ler livro e abandonou o livro no meio do caminho, dá um sinal com a mão? Olha aí. Parou ali no meio. Donas de casa aqui, hoje eu vou dar a faxina geral na casa. Vou faxinar esse tempo todo. E no meio do caminho, lá no terceiro, como abandonou, cansou. Tem alguém aqui? Aí, ó. Toda semana, pastor, aleluia, glória a Deus. Esse aqui não vai ter ninguém, eu tenho certeza. Quem aqui já começou a fazer um curso de inglês? Não tem ninguém, você quer ver? Quem aqui já começou a fazer um curso de inglês e desistiu? Levanta a mão. Os outros todos completaram aí? E curso online? Quem já comprou um curso online e parou no meio do caminho? Isso, acho que só 5% são os que concluem. Nós estamos vivendo uma geração que a gente não faz parte dela hoje, que está criando o hábito de desistir. Eu estava vendo algumas pesquisas. Tem um slide ou não? Só para eu poder ter uma referência. Já? Aí, ó. Eu fiz algumas pesquisas que me chamaram a atenção, que comprovam essa realidade. Do semestre ali, 2023, 51,7%, taxa média de evasão no ensino superior privado em 2021. Ou seja, entrou 60 alunos, 30 abandonaram a faculdade, não formaram, não completaram o curso superior, que escolheram. Mais da metade dos que entraram não completaram. Não sei se aconteceu. Será que alguém que já formou aí vivenciou essa realidade? Já vivenciou a realidade na sua turma? IBGE, olha o número de divórcios em 2019, 385 mil divórcios foram pontuados ali, nesse ano de 2019, ou seja, pessoas que tiveram aliança, testemunha, bênção, festa muitas vezes, mas desistiu do casamento, 385 mil. A gente começa a perceber de áreas comuns, mas a gente vai vendo o quanto que isso vai atacando, vai alcançando áreas mais profundas da nossa vida. Não está ali, mas eu estava vendo uma pesquisa no CNN Brasil, em 2023, que 80% das pessoas abandonam as metas de ano novo. Muitas vezes já na segunda sexta-feira de janeiro, segunda sexta-feira do mês de janeiro, ficou conhecida como o Dia dos Desistentes. Segunda sexta-feira, ou seja, segunda quinzena de janeiro, 80% abandona as metas. E a gente segue vendo que essa realidade vai se agravando, começa de áreas simples. E a gente precisa ter uma percepção inteligente de blindar o nosso coração para que isso não toque outras áreas da nossa vida. Sobre cristãos, 1 em cada 3 cristãos praticamente deixou de frequentar a igreja durante a pandemia e não retornou. 1 a cada 3 não voltou mais. A missão CEPAL, com a Datafolha de 2022, anotou cerca de 4 milhões de desigrejados. 4 milhões. Pessoas que já fizeram parte, mas falaram, não, agora eu vou congregar, eu comigo mesmo, da minha casa, tomar minha ceia, fazer
4 milhões. As coisas vão tocando áreas mais profundas da nossa vida, por exemplo, ministério pastoral. 1.500 pastores por esse instituto ali, pastoral Carey, não sei o quê. 1.500 pastores por mês deixam o ministério pastoral nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 1.500 por mês. E quando isso vai tocando áreas ainda mais profundas, como a própria OMS registrou em 2019, 700 mil pessoas morreram por suicídio, ou morrem por suicídio a cada ano no mundo. Pode passar o próximo. Eu fiquei assustado quando eu fui vendo esses dados, e estou com os links aqui dessas pesquisas, o quanto que, às vezes, o hábito terrível, ou a cultura da desistência, tem tocado a nossa geração. O quanto não persistir toca coisas simples, e se a gente não perceber, sutilmente toca coisas muito mais graves. Porque se a gente parar para pensar, às vezes é coisa, a gente insiste, cadê a luta aqui não, né? A gente insiste às vezes, por exemplo, com a Helena, com coisas simples. Às vezes está vendo lá um videozinho no YouTube, né? Está vendo lá um Superbook. Aí qualquer coisa, o que a criança faz? Nem poucos minutos do vídeo, se ela não interessar. Ela o quê? Já muda. E aí muda. Isso é simples. Isso já se tornou assim. Na verdade, isso torna uma realidade nossa. O problema é quando isso começa a tocar áreas profundas da nossa vida. E se eu perguntar aqui, quem aqui tem um bisavô, família dos bisavós separados? Não vai saber, talvez. Mas que tem avós separados? Número talvez um pouco menor. Quantos tem aqui pais que viveram a realidade do divórcio? Ou que estão vivendo? Talvez o número vai ser muito maior. Sim ou não, gente? Sim. O número de divórcios aumentou assustadoramente. Pessoas que estão desistindo da aliança, do casamento, por qualquer motivo. Que antes a gente ouvia quase nunca sobre isso. Pessoas querendo tirar a vida, que a gente praticamente passava anos sem ouvir uma situação como essa. Hoje, às vezes, a gente ouve todas as semanas ou todos os meses, sim ou não? Infelizmente. É uma situação até delicada, desconfortável de lidar, de falar. Mas a gente precisa olhar para essa realidade e ver o quanto que isso às vezes não está tocando a nossa vida. Porque a perseverança, ao olhar dados como aqueles, e ao olhar por coisas triviais que a gente, na nossa rotina, toca a nossa vida, a gente começa a perceber que a perseverança, ela não é um detalhe da vida. A perseverança é uma questão até mesmo de vida ou morte. Afinal, o próprio Jesus disse em Mateus 24, se não me falha a memória, verso 13, está me vindo aqui na memória agora, e diz assim: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, se não houver perseverança, não será salvo. Então é uma questão, não é um detalhe na vida, é um negócio, é um desconforto do momento, é um negócio que tem impacto, literalmente, de vida e morte eterna. Então nós não podemos tratar de forma simples, porque os prejuízos, eles são avassaladores. Destrói relacionamentos, destrói descendência, gerações, uma decisão de desistência. Ou você acha que uma desistência numa aliança conjugal não impacta a vida do seu filho? Não impacta os traumas e as realidades que ele vai carregar? Mas às vezes nossa geração só pensa nela mesma. É do meu bem-estar, eu não estou feliz e não quero saber do outro. Não preocupa nem com o próprio filho. Só preocupa em ser feliz. Então nós precisamos olhar essa realidade, porque os prejuízos são avassaladores. Os prejuízos das desistências abalam as emoções, ela mina a motivação da pessoa em prosseguir, ela enfraquece a vida espiritual. Qualquer coisa, a pessoa sai da igreja, qualquer coisa, ela abandona o ministério, qualquer coisa, ela desfaz uma amizade. Talvez, eu creio que eu possa afirmar isso, que nós estamos vivendo a geração mais inconstante,
que vive a realidade da cultura de desistência, como nenhuma geração talvez já passou. E a pergunta que a gente precisa fazer para nós, que eu fiz para mim, ao refletir nesse texto, é o quanto o hábito de desistir tem feito parte da sua rotina. Rotina. O quanto que o hábito de desistir tem feito parte das coisas que você pega. Antigamente o camarada trabalhava numa empresa, era assim ou não, gente, e ficava lá naquela empresa até... Hoje qualquer coisa, não estou muito confortável aqui, sai. Hoje está difícil de achar funcionar, na verdade, né? Mas qualquer coisa hoje é uma transição. A gente precisa perguntar o quanto o hábito de desistir tem feito parte da minha história. Quais áreas da sua vida você tem visto a desistência tocar? Qual áreas da sua vida você tem visto a desistência ferir? E eu tenho declarado algo nessa casa, declarado sobre nós, e uma vez mais eu quero declarar em nome de Jesus, que eu e você não vamos desistir do que Deus não nos mandou desistir, em nome de Jesus. Nós temos que parar de desistir daquilo que Deus não mandou a gente desistir. Você tem coragem de falar para quem está do seu lado? Não desista do que Deus não mandou você desistir. Não desista do que Deus não mandou você desistir. Se Ele não mandou você desistir, não desista. Espere uma palavra. Espere o que a palavra de Deus diz. Não se mova pela sua percepção apenas. Se mova por aquilo que a palavra de Deus diz. E aí a gente coloca os olhos nesse texto, que nos fala sobre um homem que vai nos ensinar, que é justamente Caleb, com 85 anos de idade. Uma escola para nós essa noite. Um senhor de 85 anos. Porque Josué 14, que nós lemos, nos apresenta esse homem que vive na contramão da cultura da desistência. E pensa num homem que tinha todos os fatores naturais para desistir de Deus, para desistir do chamado de Deus, para desistir da promessa de Deus, mas ele não desistiu. O Caleb não é um cara que cai de paraquedas, o Caleb é um camarada que suportou o deserto com Moisés. Ele estava lá durante o deserto, ou seja, cercado de gente murmuradora, como todos que morreram no deserto. Cercado o tempo todo, o pessoal reclamando, mas você não vai ver Caleb envolvido em episódios de murmuração. Cercado de pessoas que muitas vezes se moveram em rebelião. Cercado ali de pessoas que fizeram rebelião contra a liderança de Moisés. Enfrentou escassez de comida, mas continuou acreditando no projeto de Deus da terra prometida. Enfrentou limitações de acesso à água. E quando chegou lá na água, quando eles chegaram lá na água, a água não estava potável, ela estava amarga. Mas ele não se envolve, a Bíblia não relata ele se envolvendo nos movimentos de murmuração. Ele não se rende aos fatores que paralisaram milhares de pessoas. Milhares desistiram, milhares, se não milhões, desistiram e morreram no deserto. Mas ele não desistiu. Ele entra na terra prometida e enfrenta todas as guerras que a gente está lutando junto. Lutando junto nas ministrações aqui, desde a virada do ano. Ele enfrenta Jericó, ele enfrenta a cidade de Ai, ele enfrenta o contra-ataque lá nos Gibeonitas, ele enfrenta a junção dos 5 reis do norte, ele enfrenta, como no último domingo, a maior de todas as pressões, onde junta dezenas, variados reis, como areias da praia, carro de guerra, como eu mencionei, para lutar. Mas você vai ver que ele não se rende às lutas intensas. Estou passando por luta intensa, mas eu não vou me render. Se Deus não mandou eu desistir, pelo contrário, Ele me deu a palavra, eu vou manter firme. Eu estou passando por lutas que parece que eu vou morrer. Olha, é como a areia do mar, o número de soldados, mas eu não vou desistir. Então o cara enfrenta lutas intensas, com risco de morte, mas não desiste. Ele enfrenta pressão de pessoas, mas não desiste. Lembra do episódio número 13? Quando ele se posiciona, na verdade antes mesmo de Josué, ele foi o cara que se posicionou. Quando os homens deram um relatório negativo, ele foi quem falou: ei, subamos, o Senhor prometeu, o Senhor nos dará. Ele foi quem falou. Depois Josué estava junto com ele. Mas quem se posicionou diante de um movimento de um relatório negativo foi ele.
E você sabe que em Números 13 as pessoas pegaram pedras e foram apedrejá-lo, mas ele não cedeu à pressão. Então esse moço, esse senhor, né, no tempo em que nós estamos lendo Josué 14, já é um senhor, um idoso, ele é uma inspiração para nós. Ele suporta, gente, décadas, aguardando promessa, décadas. Literalmente, quantos anos que ele esperou? 45 anos. E olha que ele já tinha passado ali por um período do deserto. Ele espera décadas. Às vezes estou esperando há décadas, sofrendo lutas, ameaça de vida, pressão das pessoas, movimento, mas eu não desisto do que Deus não me mandou desistir. Mas eu não paraliso aquilo que Deus colocou no meu coração e uma palavra que Ele me entregou. E sabe, pastor Diego, o que me inspira? Porque você não vai ver Deus falando tantas vezes a mesma palavra, confirmação. Ele recebeu uma vez, irmã Beth, e agarrou naquela palavra. E não paralisou enquanto não cumpriu. Então Caleb, ele tem que lidar com pressão emocional, de pessoas querendo apedrejá-lo. Ele abandona o relacional, porque os 10 líderes que subiram com ele tinham uma relação com certeza de proximidade, porque eram 10, eram líderes, e eles ficaram 40 dias espiando a terra juntos ali, apenas 12 pessoas. Com certeza ele tinha uma relação ali de proximidade. Então há um abandono relacional, há de fato uma exaustão física, porque eles enfrentaram guerras, desertos e etc. Mas ele não se rende à cultura da desistência. Ele não desiste de Deus, ele não desiste de seguir o Senhor, ele não desiste das promessas do Senhor. E o fator gritante, mais relevante, notório, a marca mais contundente que a Bíblia deixa registrada, para que esse homem suporte o que ele suportou, para que esse homem rompa com tudo que rompeu e conquiste Hebron como herança, que era a terra que Deus havia prometido. O texto é óbvio em falar o quê? Por que ele viveu tudo isso? Porque Caleb, vamos falar já alto, gente, vamos lá, 1, 2, 3 e perseverou em seguir ao Senhor. Mais uma vez, porque Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Mais uma vez, porque Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Então, talvez certamente haveria muitas outras características que cooperaram para esse momento, mas em Caleb, a característica mais contundente, a virtude mais notável que a Bíblia nos deixa com toda certeza e clareza, é que esse homem perseverou. Só nesse texto de poucos versículos, 7 versículos, você vai ver quantas vezes? Falando que Caleb perseverou em seguir o Senhor? Quantas? Olha, os irmãos estão ligados. 3 vezes. Você vai ver no verso de número 8, a parte B. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. Verso 9, parte C, final. Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Verso 14, a parte C. Visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Só esse texto, um texto curtinho, o texto enfatiza o motivo pelo qual ele conquistou essa promessa, porque ele perseverou em seguir o Senhor. Eu estava lendo, estudando essa palavra, e aí você vai ver que o autor bíblico, ele dá mais 3 menções, ou seja, na verdade são 6 vezes a Bíblia registra que ele perseverou em seguir ao Senhor. Em outro contexto, Números, capítulo de número 14, verso 24, diz assim, Números 14, 24, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, Deus falando, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Você vai ver mais à frente, em outro registro, Números 32, eu falei de Números 14, agora Números 32, verso de número 12, diz assim, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Você vai ler lá em Deuteronômio, capítulo de número 1, Deuteronômio 1, verso de número 36, mais uma vez o texto diz, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor.
Ou seja, a marca mais notável é a perseverança. E se a gente precisar tentar notar na nossa vida o quanto que a perseverança tem sido uma realidade no nosso coração, a gente precisa nessa noite trazer essa reflexão. O quanto eu tenho perseverado nas coisas que Deus tem me confiado. O quanto eu tenho perseverado em seguir ao Senhor. O que é perseverar? Eu anotei algumas frases para que a gente mergulhe nos princípios aqui desse texto. Perseverar, guarde isso, vai trazendo em sua mente. É seguir em frente, mesmo quando os desafios parecem grandes. O desafio é grande, vou seguir em frente. O que é perseverar, pastor? Perseverar é permanecer firme, quando a maioria já parou. Não vai no efeito manada. Perseverar é continuar crendo, quando tudo à sua volta parece dizer o contrário. Estou vendo aqui que não vai dar certo, a multidão toda está do lado dos 10 espias. Mas eu continuo crendo, quando tudo à minha volta parece dizer o contrário. Perseverar não é ausência de lágrimas, é uma decisão de continuar. Ou seja, a perseverança ela não é emocional, ela é uma decisão de continuar. Nós vamos derramar lágrimas, nós vamos ficar exaustos, nós vamos, às vezes, o desânimo vai bater o nosso coração, mas eu decido continuar. Por fim, acerca dessa definição, perseverar não é entender tudo, é obedecer mesmo quando nada faz sentido. Não está fazendo sentido. Eu não estou entendendo por que eu estou passando essa crise, por que eu estou passando essa realidade no casamento. Mas mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer. Mesmo quando nada faz sentido. Eu achei interessante uma menção, uma palavra, uma frase de Charles Spurgeon, fazendo essa analogia da perseverança, onde ele diz assim: pela perseverança, o caracol chegou à arca. Pela perseverança, o caracol. Imagina o leão foi, a girafa foi lá, tudo correndo. Mas o caracol chegou à arca. A gente olha para esse texto, Josué 14, e a gente vê que Israel já entrou na terra prometida. Já conquistou a terra como a gente tem caminhado junto. Os tempos de batalha já tinham findado. E aí o Caleb, ele chega diante de Josué, que era o seu companheiro, e que se tornou o líder no lugar de Moisés, e disse assim: Josué, você lembra quando a gente estava lá em Cades Barneia, passando aquele relatório, quando a gente era um dos 12 espias, e eu falei, onde as pessoas pensaram em desistir, porém, eu dei um relatório digno de confiança. Então, aquela terra o Senhor me prometeu, dá-me Hebrom por herança. E aí o texto nos fala que justamente por causa dessa perseverança, como nós vimos, ele recebe essa herança do Senhor. Eu quero trazer aqui lições que Deus colocou no meu coração, que para mim fizeram sentido na palavra de Deus, que esse texto nos entrega, para que a gente possa perseverar, para que a gente pare de desistir daquilo que Deus não mandou a gente parar de desistir, para que a gente se afaste dessa cultura de desistência que às vezes tem tocado áreas até muito sérias da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Você não vai desistir da sua vida, não. Sua vida é um dom de Deus. Sua vida é um presente de Deus. É um propósito de Deus. E você não vai mais desistir da sua vida. O Senhor está repreendendo espíritos de suicídio nessa casa em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tenta furtar a sua mente, te jogar no vale da morte, nessa noite está sendo quebrado no poder do nome de Jesus. Sua vida pertence ao Senhor. E o seu testemunho a partir de hoje vai ser daquilo que Deus está gerando na sua vida, uma nova vida. Ô Espírito Santo de Deus, nós cremos nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero declarar casamentos restaurados aqui nessa casa. Talvez você entrou aqui com um pensamento de desistir.
Mas o Senhor nessa noite está renovando, vai renovar e já está renovando alianças no poder do nome de Jesus. Espírito de Deus, o Senhor está nesse lugar. O que a gente aprende com Caleb? O que a gente aprende com Caleb? Pode passar. Para a gente perseverar. Como nutrir a perseverança? Tanto em andar com Deus, quanto a perseverança na vida, em todos os aspectos da nossa vida. Pastor, como que eu nutro isso? Para que eu não seja tomado por essa cultura de desistência, mesmo diante de desertos, mesmo enfrentando batalhas. Pode passar. Primeiro, mantenha o foco no Deus da promessa, guarde isso, acima das promessas de Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Mantenha o foco no Deus da promessa, acima das promessas de Deus. Guarde isso. A perseverança vai se tornar uma realidade na minha e na sua vida quando a gente manter o foco no Deus da promessa, acima das promessas de Deus. O texto que aparece 6 vezes na Bíblia, 3 em Josué 14 e 3 em Números e Deuteronômio, nos diz o quê? Porque perseverei em seguir a promessa do Senhor? Não, porque perseverei em seguir o Senhor. Meu Deus. Perseverei, verso de número 9, verso 6, não precisa colocar, em seguir o Senhor. Verso 14, a parte C, perseverara em seguir o Senhor. O texto é claro, mostrando para a gente que ele não diz que Caleb perseverou em seguir a promessa do Senhor, mas perseverou em seguir o Senhor. Ou seja, o alvo de Caleb não era apenas a terra, mas o Deus da terra. Preste atenção nisso. Isso vai fazer completa diferença nas decisões que você vai tomar. O alvo de Caleb não estava só na herança de Hebrom, mas no Senhor da herança. E por seguir ao Senhor, ele alcança ali a herança. Ou seja, o caminho da promessa, ele passou pela comunhão com Deus da promessa. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida, meu irmão? Quem busca a bênção de Deus sem investir no relacionamento com Deus, não suporta os desertos nem as batalhas. Quem busca, vou repetir, quem busca a bênção de Deus, sem investir no relacionamento com Deus, não vai suportar os desertos e as batalhas. Porque a bênção que você recebe de Deus, ela vai te alegrar por um momento, mas é a presença de Deus que vai te sustentar no processo. A bênção de Deus não consegue manter a gente de pé, mas a sua promessa, mas a sua presença sim, porque na presença dele há renovo, na presença dele há plenitude de alegria. Então a bênção de Deus, sem o Deus da bênção, não vai trazer satisfação duradoura, não vai gerar um propósito. E por que, pastor, isso faz sentido para cada um de nós? Porque hoje, sobretudo, nós vivemos em um tempo de um cristianismo consumista, onde a gente vê para todo lado, campanha da chave da casa própria, já viu isso? Campanha para poder ganhar um carro novo, campanha das portas abertas, a porta do emprego, mas pouco se fala de arrependimento, de viver em santidade, de andar com Deus, de renunciar, de andar mais uma milha. Meu irmão, o que nós precisamos é da presença de Deus, porque se eu ando em obediência, se eu ando buscando ao Senhor, as bênçãos dele me seguirão e me alcançarão. Agora, se você só vem, recebe a bênção e vai embora, se na segunda-feira você não se relaciona com ele, na terça-feira você não se relaciona com ele, na quarta, na quinta, na sexta, enfim, você não tem relacionamento ouvindo Deus falar e falando com Deus, que é a via de qualquer relacionamento, nós não vamos continuar, não vamos conseguir ficar de pé, porque aí vai vir o vento, a bênção não vai te segurar. Deus me deu uma casa maravilhosa, é uma bênção de Deus, glória a Deus, é a bênção de ter uma casa maravilhosa, mas o que vai sustentar o seu casamento, não é a bênção da casa maravilhosa, é a presença de Deus, gerando o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, e que jamais acaba. Então a minha preocupação é andar com Ele, e andando com Ele, nós estamos tendo a nossa casa firmada sobre a rocha, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então eu preciso melhorar o meu foco. Eu não posso estar nesse ambiente de domingo só para poder receber algo de Deus. Eu preciso estar aqui para cultivar o meu relacionamento com Deus. Eu preciso colocar o meu foco sobre o relacionamento com Deus, porque quando o foco só fica na promessa e não no Deus da promessa, o coração frustra.
Sabe por quê, irmão? Porque se a gente coloca o foco na promessa e não no Deus da promessa, se a promessa demorar, a gente vai desanimar. Sim ou não? Caleb, você acha que sustentou foi por causa da terra? Não, ficou porque ele estava seguindo o Senhor. Então se a gente coloca o foco só na promessa, se a promessa não vem do jeito que a gente idealizou, a gente esfria. Eu imaginei uma coisa, veio diferente, a gente desanima, porque o foco está na promessa e não no Deus da promessa. Se a gente coloca o foco na promessa e não no Deus da promessa, quando o deserto aperta, a gente chuta o balde, a gente desiste. Então a chamada de Deus essa noite, para que a gente tenha perseverança genuína como de Caleb, é a gente priorizar o relacionamento com Deus acima de qualquer promessa que Ele tenha para a minha vida. Priorizar relacionamento com Deus. Então, deixa eu dizer algo para você na prática. Busque o Deus da cura mais do que a cura. Deixa eu dizer algo para mim e para você na prática. Busque o Deus da provisão mais do que a provisão. Via de regra, como que a gente faz, gente? A gente busca mais o que? A provisão do que muitas vezes o Deus da provisão. Na prática, busque o Deus de milagre mais do que um milagre que você precisa. Olha o que John Piper disse: o evangelho não é um modo de conseguir para você mesmo o que você mais deseja. John Piper diz: é um modo de ter Deus como seu maior desejo. Isso é o evangelho. É você ter Deus como seu maior desejo. Então uma forma de eu continuar firmado no Senhor, vai vir vento. Vai vir vento no ministério. Vai vir decepção no ministério. Vai vir frustração às vezes do casamento. Vai vir um momento de deserto financeiro inexplicável. Mas o meu foco está na bênção que eu vou receber. Não, meu foco é em seguir o Senhor. Eu vou andar com Ele. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu vou andar com Ele em todas as estações da minha vida. E assim a gente vai perseverar em seguir o Senhor, o nosso Deus. Segundo princípio que esse texto me colocou no nosso coração, pode passar. Como que eu vou nutrir essa perseverança? Coloque isso em prática em nome de Jesus. A gente precisa aprender a colocar isso em prática. Vamos ler junto? Carregue uma palavra de fé, mesmo em cenários desfavoráveis. Carregue uma palavra de fé, porque senão você vai ser o primeiro a desmotivar você mesmo. Quando eu, em cenário desfavorável, carrego uma palavra negativa, eu estou contribuindo para perseverar ou para desistir? Para desistir. Então, com Caleb, na prática, a gente aprende a nutrir a perseverança, o quê? Carregando uma palavra de fé, mesmo em cenários desfavoráveis. E ali, Caleb, ele faz uma menção do que aconteceu em Números 13 e diz: eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, diferentemente, que foram comigo, fizeram o povo o quê? Desanimar-se do medo. Os irmãos israelitas que fizeram o povo desanimar-se do medo, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com quem desanimou o outro? O que aconteceu com quem olhou a promessa, mas ficou colocando foco no gigante? Me fala. O que aconteceu, irmãos, com os irmãos israelitas? Eles morreram no deserto e não acessaram a promessa. Mas quem carregou um relatório digno de confiança? Um relatório, tem gigante? Tem cidades fortificadas? Tem. Mas eia, subamos, porque o Senhor que prometeu, Ele nos dará. Porque não tem a ver comigo, não tem a ver com a terra, tem a ver com Ele. Ele é fiel. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Você pode exaltar ao Senhor pela sua fidelidade. Palavra de fé. E a gente vai precisar virar essa chave no Brasil, porque a vontade de murmurar é o tempo todo, que não vai dar certo, que nós vamos quebrar, que o Brasil economicamente não vai conseguir reverter. Meu irmão, vamos mudar. Vamos mudar. Eu sei que esse é o cenário que está nos nossos olhos, mas da nossa boca nós vamos começar a declarar: o Senhor vai mudar essa realidade, o Senhor vai mudar a realidade desse governo, o Senhor vai mudar a realidade econômica. O Senhor prosperou um povo no deserto. Se é povo dele, Ele sustenta. Ele vai dar água, Ele vai dar maná, Ele vai dar provisão. Afinal, nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão.
uma palavra de fé deve estar nos nossos lábios. Tanto que quando ele vai lutar, se você depois ler Josué 14, verso 2, você vai ver que o Josué, o Caleb, ele é muito consciente da realidade. Não é um cara que vive no mundo da fantasia. Ele é um cara que olha para a realidade, mas declara palavras de fé sobre o lugar. Tanto que em Josué, o texto, obrigado irmãos, Josué 14, deixa eu ver se é isso mesmo, 12, verso 12, olha como ele é consciente. Ele vai lá pedir a herança dele a Hebron. Olha o que ele diz: agora pois dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que de lá estavam o que, gente? O que está escrito aqui? Anaquins. Que mais? Grandes e fortes cidades. Quem eram os anaquins? Os gigantes. O cara com 85 anos requerendo uma terra onde ele está consciente, de que lá teria o quê? Gigantes, que lá teria cidades fortificadas, que era esse Hebron que ele ia encarar. Agora coloca para mim, por gentileza, o verso de número 15, capítulo de número 15, verso de número 14. Perdão, Josué 14, mais à frente, 14:12, põe 14. Portanto, oh meu Deus, olha aí. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, pronto, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Deus de Israel. Passa mais um versículo. Dantes o nome de Hebron era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Então você vai ver esse homem consciente da realidade de que lá encararia gigantes, anaquins, inclusive Arba, que o texto ele mesmo fala, é o maior de todos os anaquins, estava lá. Coloca para mim Josué 15:14. Inclusive o Arba, né, ele fala que o maior de todos os gigantes, o maior de todos os gigantes estava lá. Capítulo 15, verso 14. Ele tem essa realidade, mas mesmo assim ele falou: se o Senhor estiver conosco, nós vamos conquistar a terra. Pronto. Eu tenho a realidade que está tudo caminhando para o caos, mas o Senhor vai nos dar, porque eu creio. O que é isso? Palavra de fé, porque senão a gente desanima. Se a gente começar a carregar palavra de desânimo, a gente vai trabalhar desanimado. Se você começar a colocar palavra negativa sobre o seu casamento, você não vai ter vontade de abraçar, de amar, de investir, de dar a volta por cima, de perdoar. Então a gente precisa carregar, para perseverar no Senhor, a gente precisa carregar uma palavra de fé. Josué 15:14, olha o que aconteceu num homem que declarou uma palavra de fé, mesmo vendo cenários terríveis. Vamos ler juntos? Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. O que aconteceu com os gigantes? O que a palavra de fé foi liberada. O Senhor esteve com eles, e os gigantes foram abatidos, e a terra foi conquistada. Deixa eu dizer algo para você. Gente para enxergar problema é o que mais tem. É fácil, você não faz esforço nenhum. Você pergunta, você nem pergunta, já fala. Gente para enxergar problema é o que mais tem. Então Deus está nos chamando para ser gente que crê na solução. Deus está nos chamando para ser gente que gera ânimo. Deus está nos chamando para ser gente que alimenta a fé em ambientes de medo. Deus está nos chamando para ser gente que olha para ossos sequíssimos. Quem está comigo? Olha para ossos sequíssimos, que não tem nem tutano, muito mais possibilidade de vida, mas olha para os ossos e diz: assim diz o Espírito de Deus, sopra dos 4 cantos, e aqueles ossos sequíssimos se tornam um exército poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero nutrir a perseverança, pastor, porque as batalhas, os desertos estão me batendo medo, e eu estou querendo desistir da família, desistir da igreja, desistir do ministério, desistir até mesmo da vida. O que eu preciso fazer? Comece a seguir o Senhor, pare de olhar só as bênçãos, siga o Senhor. O que eu tenho que fazer? Comece a carregar palavras de fé, e não palavras de desânimo nos seus lábios. Vai dar certo, gente. Vai dar certo esse programa. Vai dar certo, esse projeto vai dar certo. Vai dar certo.
O mercado solidário vai dar certo, o acampamento vai dar certo, o projeto do Kids vai dar certo, a sua família vai dar certo, a sua casa vai dar certo. O que Deus te chamou para fazer vai dar certo, porque Ele é fiel. Pode aplaudir a Ele, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Sabe, eu aprendo, a gente tem que parar de declarar sobre a nossa casa não apenas aquilo que a gente está vendo, mas aquilo que a gente deseja ver. Eu tenho que começar a declarar espiritualmente não apenas aquilo que os meus olhos enxergam, mas aquilo que o meu coração carrega. E o que o meu coração carrega é a presença de Deus. Eu leio um relatório digno de confiança, como eu senti no coração. Sabe uma palavra que Deus falou comigo quando eu estava lendo esse texto, quando eu estava aprendendo com Deus sobre essa lição? Que eu e você, nós precisamos parar de liberar maldição sobre aquilo que Deus chamou de bênção. Deus falou no meu coração: pare de liberar maldição sobre aquilo que Deus chamou de bênção. Porque a terra prometida era bênção. E o que os irmãos israelitas estavam liberando? Maldição, nós vamos morrer, nós somos como gafanhoto, nós vamos... Ou seja, a gente tem que parar de liberar maldição sobre aquilo que Deus chamou de promessa. Quem está entendendo diz amém. Eu preciso parar de liberar maldição sobre aquilo que Deus chamou de promessa. Seu casamento é promessa de Deus? Então para de tratar o divórcio como uma opção sobre aquilo que é promessa de Deus. Seus filhos são bênçãos, são promessas de Deus, amém ou não amém? Amém ou não amém, gente? Então a gente tem que parar de liberar a palavra de raiva. Esse menino é um burro, esse menino é imprestável, esse menino é um encapetado, esse menino é um bobo, esse menino é um atentado. Ou seja, às vezes a gente está liberando palavra de maldição sobre aquilo que Deus chama de promessa. Quem trabalha aqui em alguma empresa, glória a Deus, empreendedor, seu trabalho é bênção de Deus? Então pare de liberar a palavra de maldição sobre aquilo que é bênção de Deus. Às vezes a gente está no ambiente de uma porta que Deus abriu e está murmurando contra aquilo que Deus abriu, e falando mal de quem Deus usou para abrir aquela porta. Está falando mal do gerente, está falando mal do dono. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo como maldição aquilo que Deus chamou e me deu como promessa. A igreja é bênção. A igreja é uma promessa de Deus para a terra. É a noiva de Cristo, é projeto de Deus. A gente não pode deixar a nossa boca falar mal da noiva. Se alguém falar mal da sua esposa, você vai gostar? Se alguém falar mal da sua noiva, você vai gostar? E muitas vezes a gente abre a boca para falar mal da noiva de Cristo. O que a gente está fazendo? Liberando maldição sobre aquilo que Deus chamou de promessa. Liberando às vezes palavra de morte sobre aquilo que Deus chamou de promessa. Então o que a gente precisa fazer? Dar voz à nossa fé e não às nossas dores. Diga assim: eu preciso dar voz à minha fé e não às minhas dores. Como que eu nutro? Vamos caminhar para o encerramento. Pode passar. Próximo. Se posicione por princípios espirituais e não pela pressão dos homens. Para você não desistir do seu casamento, você não desistir de Deus, não desistir do ministério, lembra disso também. Você vai se posicionar, não é pela pressão. Pai, abandona. Eu lembro quando minha mãe, quantas vezes, as pessoas chegavam, meu pai estava num alcoolismo terrível, a gente estava num ambiente terrível. Meu pai tentando tomar remédio, veneno, com palavras que eu nunca tinha ouvido, um palavrão dentro da minha casa, palavrões de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, xingamento, pressão, agressão. E quantas pessoas chegavam para minha mãe, eu lembro disso como se fosse ontem. Eu estava no início da juventude, poucos dias, falando: não desiste, Beth, deixa esse moço para lá. Minha mãe, eu nem sei como ela suportou. Muitas vezes até eu, às vezes falo: mãe, não dá para a gente sustentar mais não, não dá mais. Não estão conseguindo, a gente não dorme, a gente não come, está dando certo. Quantas vezes minha mãe fala: não, meu filho, vai dar certo, não vão deixar seu pai não, deixa sofrendo ali. Por quê? A gente se posicionar pelos princípios espirituais e não pela pressão das pessoas.
Vai ter gente pressionando para fazer aquilo que Deus não quer que você faça, daquilo que Deus não quer que você tome como decisão. Pensa numa pressão que Caleb sofreu, gente. 12 espias, 10 deram relatório negativo. Imagina uma reunião, 10 falam, não dá certo, não dá certo, só você levanta e fala. O Josué estava lá dando um amparo, mas todo o resto da multidão, milhões de pessoas, literalmente, começaram a dizer: para, cala a boca. Pegaram pedra, foram apedrejar. E aí falou: não, gente, então tá bom, não vão na terra, não. Foi isso que ele fez? Não, o Senhor guardou ele. Ele falou: vamos subir, o Senhor vai nos dar. Esses que vocês estão vendo como gigantes, o Senhor nos dará como pão. Ele disse: como pão nós vamos devorar, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, o Deus da batalha, o Senhor dos exércitos, o que nunca perdeu uma batalha, o Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão. É Ele que está conosco, meu irmão. Se Ele venceu a morte, com a sua morte ao terceiro dia ressuscitou, o que tem demasiadamente difícil que Ele não possa fazer? Ele é o Deus do impossível. Glorifica a Ele, exalte a Ele, celebre a presença de Deus. Independente da pressão, não sofra as pressões. Estou sofrendo pressão no namoro. Pressão no namoro, se posicione por princípios espirituais, e não pela pressão que você vai sofrer nesse namoro. Estou sofrendo uma pressão no trabalho. A conta é só uma mentirinha, faz esse negócio assim. Se posicione pelos princípios espirituais e não pela pressão dos homens. Se a gente quer perseverar, se o cara estava correndo risco de vida, mas não cedeu à pressão, e por isso conquistou a promessa, a gente precisa aprender com Caleb sobre nutrir perseverança. E eu nutro perseverança tendo um posicionamento, não pela pressão das pessoas. Porque o texto, ele mesmo diz, os irmãos israelitas, ou seja, era gente que andava com ele. Irmãos, era gente de proximidade dele. O que, enfim, pastor, se a gente bater tudo isso numa expressão bem simples, no liquidificador, o que a gente precisa aprender é que a gente precisa escolher agradar a Deus acima de agradar as pessoas. Isso. Agradar a Deus acima de agradar as pessoas. E o último princípio, coloca o último, quarto. Lembre-se que as promessas liberadas passam pelo teste do tempo prolongado. Lembre disso. Só como que eu vou nutrir a perseverança? Eu preciso nutrir a perseverança. Lembra disso? Promessas, elas passam por teste de tempo, né? Não é rápido. E às vezes a minha percepção de que quanto talvez mais assim relevante, extensiva é a promessa, parece que maior é o tempo do preparo. Esse homem esperou quanto tempo? E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Então esse homem, ele espera ali 45 anos. 45 anos, que eu daqui a pouco vou ter de vida. Estou com 44. Sei que não parece mais, né, pastor? 40, o que eu tenho de vida, esse homem esperou. O que eu tenho de vida quase, esse homem esperou, encarando deserto, encarando gigante, encarando risco de morte, de perdas, de tensões. Só que o tempo não matou a promessa. O que o tempo fez foi forjar um guerreiro, foi forjar um homem chamado Caleb. Eu lembro de uma frase, quando eu era menino, adolescente ali, aquela banda, ai meu Deus, como é que é o nome da banda? Não, essa é aquela do Deus de promessa. Toque no altar, essa daí. Aí tem uma pregação no meio de uma daquelas músicas, fala assim: toda a promessa, Marcos Gregório, toda a promessa, a voz rouca assim, passa pelo teste do tempo. Passa pelo teste do tempo. Então, por que eu preciso saber disso? Porque às vezes eu estou no deserto, mas fala, há um tempo para todas as coisas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu estou passando, quanto tempo José esperou do sonho à promessa? Quanto tempo Abraão? José foram 13 anos entre o sonho recebido e
tomando posse como governador, enfrentando injustiça, calúnia, prisão. Quanto tempo Abraão? 25 anos, aguardando a chegada de Isaac. Quanto tempo Davi, como nós tivemos a série sobre Davi, do campo ao trono, foram cerca de quase 10 anos, ou mais de 10 anos, para a completude ali da promessa. E a boa mensagem de Deus para nós é que o mesmo Deus que prometeu a Caleb e cumpriu, o mesmo Deus que prometeu a Abraão e cumpriu, o mesmo Deus que prometeu a José e cumpriu, o mesmo Deus que prometeu a Davi e cumpriu, é o Deus que fez promessas a mim, a você e a nossa casa, e passarão os céus e a terra, e Ele vai cumprir, porque ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel em toda a sua palavra. Então traga à memória isso. Lembre-se que promessas liberadas passam pelo tempo, pelo teste do tempo, muitas vezes prolongado. Coloque-se de pé, por gentileza. Põe o último slide para mim, por fineza. Pode mais um, só para relembrar. Como nutrir a perseverança diante de desertos e batalhas? Como eu alimento essa perseverança para não cair na cultura da desistência? Na desistência da vida, na desistência da família, na desistência do ministério, na desistência de andar com Deus. Como que eu nutro isso? Mantenha o foco, vamos ler juntos? Mantenha o foco no Deus da promessa, acima das promessas de Deus. O que você está indo fazer na igreja? Estou indo adorar a Deus. Não estou precisando de uma bênção. Não, estou indo adorar a Deus. Esse é o meu foco principal, buscar a Ele. Se você está indo fazer esse propósito, para buscar a presença de Deus, eu quero mais ser cheio do Espírito Santo. Como que eu vou nutrir a perseverança? 2 anos, ler juntos? Carregue uma palavra de fé, mesmo em cenários desfavoráveis. Aí dá certo. Nós vamos sair dessa. Essa causa vai ser resolvida. Esse menino vai ser curado. Palavra de fé vai matar a desistência no nosso coração. 3, 1, 2, 3 e se posicione, vamos lá? Se posicione por princípios espirituais e não pela pressão dos homens. Está falando para eu desistir, está falando, mas o que Deus está falando? Qual que é o princípio espiritual que você vai caminhar sobre ele? Então não ceda à pressão. E por último, lembre-se de que as promessas de Deus passam pelo teste do tempo prolongado. Tudo tem o seu tempo. Tem prazo de validade. Deserto, você lembra que a gente falou? Tem prazo de validade. Lutas intensas como Josué enfrentou para conquistar a promessa, tem prazo de validade. E eu não mergulhei sobre isso, mas receba no seu coração. Se você perseverar no Senhor, eu perseverar no Senhor, vou caminhar nessa perseverança, pastor. Você pode ter certeza dessas verdades que estão nesse texto. Qual é a garantia que você e eu podemos carregar? Renovo do céu. Eu estou com 85 anos, mas eu estou forte como eu recebi a promessa com 45. Ou seja, renovo do céu vem sobre o nosso coração. Estou seguindo o Senhor, porque o Senhor faz forte ao cansado. Ele multiplica a força aquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez você está no deserto, talvez você está enfrentando luta intensa, mas tem também para pessoas aqui nessa noite, renovo do céu. Jesus vai entrar nessa caverna, o anjo do céu vai entrar nessa caverna, Elias. Você estava pensando em desistir do ministério, vai colocar pão e água, o pão da palavra, a água da vida, e você vai ficar de pé, porque tem coisa ainda para você fazer. Tem renovo de Deus. Jesus está lá no Getsemane, desanimado. Jesus está lá no Getsemane, com tristeza de morte. O Senhor envia um anjo para o consolar. Porque quem anda na perseverança como Jesus por nós, tem renovo do céu, tem cumprimento de promessa e tem presença de Deus na jornada. O Senhor estará comigo. É fácil? Não. É possível? Sim. O deserto é duro. A gente não tem nem noção que esse pessoal enfrentou. Mas Caleb enfrentou e superou o deserto. Vale a pena perseverar e seguir o Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento.
Vamos encerrar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você coloque diante do Senhor aí decisões que você precisa tomar nele. A perseverança é muito mais do que uma força de vontade. Perseverança é uma obra da graça de Deus. É o Senhor que está gerando isso no seu coração. Talvez você entrou aqui e está cansado, mas não vai sair daqui cansado. Talvez você entrou aqui desanimado, mas o Senhor vai trazer ânimo novo sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui pensando em desistir de tudo, talvez até mesmo da sua fé, talvez da sua família, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não desista daquilo que eu não mandei você desistir, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Feche os seus olhos. Tamires, podemos cantar um último cântico ao Senhor? Oh Espírito de Deus, o que você vai falar com o Senhor agora? O que você está pensando em desistir agora, que você precisa reconsiderar em Deus? O que você está pensando em desistir, que você talvez precisa reconsiderar em Deus? Eu creio, hein? Coloque a mão no seu coração. Pastor Diego, por gentileza, vem aqui fazer oração. Mas o pastor Ronaldo podia impetrar a bênção para a gente, aproveitar que nós estamos aqui, esses homens de Deus aqui com a gente. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração. O pastor Diego vai estar orando, depois o pastor Ronaldo impetrando a bênção. Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor falou conosco nessa noite. Nos ajuda, Senhor, no momento da falta de fé, a gente perseverar até o fim, porque aquele que persevera, ele vai ver o milagre na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Firma os nossos pés, continue firmando os nossos pés na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe olhar as circunstâncias, mas que nós olhemos para o Senhor Jesus, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É por isso que nós não devemos parar no meio do caminho, que a cultura de desistência cai por terra no nome de Jesus. Diabo e os seus demônios, você perdeu mais uma vez, porque está aqui diante dos olhos do Senhor, o povo de Deus, aquele povo, o povo que persevera até o final, mesmo sangrando, chorando, mas no final a alegria, porque a promessa do Senhor há de cumprir na nossa vida. Aleluia. Receber a bênção do Senhor, povo de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as bênçãos do consolo, da comunhão, do poder, da alegria, do Espírito Santo de Deus, repouse sobre esta igreja, repouse, ó Deus, sobre cada lar aqui representado. Repouse, Senhor, sobre a igreja de Jesus Cristo espalhada sobre toda a face da terra, aguardando a volta de Cristo Jesus, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deseja aí uma semana, um feriado abençoado para quem está próximo de você. Graça, paz, prosperidade, presença de Deus seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Terça-feira, Rede nos Lares. Quinta-feira, nossa